Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mobilidade Elétrica Trólebus. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história dos trólebus Maffersa e Cobrasma. Eles representaram um capítulo importante da história dos trólebus brasileiros. E no final eu vou completar com mais algumas informações sobre esse tema, ok? Então, confira agora os detalhes desses trólebus icônicos. Obrigado e até mais. A Maffersa Material Ferroviário S.A. foi fundada em São Paulo em 1944 como uma empresa privada de produção de rodas, eixos e vagões ferroviários. Durante as décadas de 1950 e 1960, construiu carros de passageiros em aço inoxidável sob a licença da U.S. Bud Company e nos anos 70 construiu os trens do metrô de São Paulo. Mas quando o investimento nas ferrovias começou a diminuir, na década de 1980, voltou-se para a produção de ônibus e trólebus como forma de diversificação. Em fevereiro de 1985, foram abertas propostas para a aquisição de mais 78 trólebus para São Paulo. O protótipo Maffersa foi entregue em março de 1985, com uma pintura promocional. O equipamento Vilares era do tipo Chopper e o eixo traseiro foi importado da Itália, embora a Maffersa tenha desenvolvido o seu próprio eixo posteriormente. No final de agosto de 1985, foi aceita a proposta da Maffersa para a produção dos 78 trólebus para o corredor Santo Amaro. E o primeiro da série, prefixo 7291, foi entregue na CMTC em julho de 1986. Os veículos tinham equipamento Chopper, simplificado Vilares e eixos desenvolvidos pela Maffersa. Inicialmente, parte da frota operou nas linhas da garagem Tatuapé e foi somente em 10 de agosto de 1987 que 36 trólebus Maffersa iniciaram a operação na linha 6500 do corredor Santo Amaro, após a reforma, juntamente com 10 ônibus padrão. A garagem Santo Amaro foi inaugurada em 14 de agosto de 1987. Podemos conferir alguns detalhes do interior desses trólebus. A pintura original era em azul e branco, na gestão de Mário Covas. Depois, parte da frota recebeu pintura vermelha, da gestão de Jânio Quadros. Na sequência, foi a pintura branca e verde, que caracterizava a frota do corredor, e, finalmente, a pintura fatídica da gestão de Marta Suplicy. Em 1990, haviam vários Maffersas fora de uso, aguardando peças de reposição. Em 1991, com essa situação da paralisação de parte dessa frota, o Maffersa 7350 foi transferido para a garagem do Brás. Os funcionários tiveram a ideia de adaptar o equipamento de tração eletropneumático convencional em lugar do equipamento eletrônico para testar a sua eficácia. Os funcionários da garagem Santo Amaro não aprovaram a ideia, alegando o retrocesso na tecnologia de tração. Entretanto, esse trólebus operou nas linhas de garagem do Brás até 2003. A privatização do sistema de trólebus CMTC ocorreu a partir de abril de 1994, quando as 3 garagens e os trólebus foram transferidos para empresas privadas.
Os contratos de privatização obrigavam os operadores a adquirirem novos trólebus. No caso da garagem Tatuapé, a frota existente teria que ser reformada. Como resultado desta mudança, a frota paulista no final de 1998 era de 559 trólebus. Nessa ocasião, parte da frota dos Maferzas paralisada na garagem Santo Amaro foi finalmente recuperada para a operação. Antecipando a necessidade de aquisição de novos veículos, em 1994 um protótipo estava em construção na garagem do Tatuapé. Era um ônibus diesel Maferza, de novo design, entregue sem motor e sem eixo traseiro. O motor elétrico, o eixo traseiro e alguns componentes foram reutilizados do trólebus Ciferal 7154, recebendo, portanto, o seu prefixo. O eixo dianteiro foi produzido pela Maferza e o equipamento elétrico foi fornecido pela Powertronic. No entanto, o plano de utilização de veículos Maferza não foi realizado porque a Maferza estava passando por problemas financeiros na época. Com isso, a Marco Polo assumiu o seu lugar no projeto de reforma de trólebus existentes. Em uma reforma posterior, a carroceria neste trólebus recebeu algumas alterações. Na fachada frontal foram instaladas algumas partes dos trólebus Tourino GV e na traseira foi adaptada a tampa dos equipamentos. O protótipo do trólebus articulado Maferza Tektronik foi produzido em 1987 e exibido na exposição Brasil Transpo, em novembro de 1987. Este veículo foi testado no sistema EMTU em 1988 e posteriormente foi devolvido ao fabricante. Em 1998, 6 trólebus Maferzas foram adquiridos pelo Sistema de Santos e, apesar de estarem desativados no final de 2025, estão guardados na garagem da Piracicabana, em Santos. A Maferza continuou a construir ônibus e trens. Foi privatizado em 1991 e em 1997 foi comprada pela multinacional francesa Alstom. 19 trólebus Maferzas foram desativados em setembro de 2002 e o restante da frota em dezembro de 2003, com a desativação das linhas do corredor Santo Amaro. A frota foi mantida por vários anos no pátio e vendida como sucata nos anos seguintes. Pelo menos 3 exemplares foram preservados nas dependências da SP Trans: o 1726, o 5039 e o 5047. A Cobrasma, Companhia Brasileira de Material Ferroviário, era uma fabricante de equipamentos ferroviários e metroviários, fundada em 1944 e com sede em Osasco e Sumaré, em São Paulo. Na década de 1980, iniciou a produção de ônibus devido ao declínio da produção ferroviária. Entre 1987 e 1988, produziu 46 trólebus integrais, com equipamentos Tektronik para uso no corredor São Mateus-Jabaquara da EMTU. No início de setembro de 1986, o protótipo do trólebus Cobrasma chegou ao local de testes na Vila Mariana, em São Paulo. Já estava utilizando a pintura padrão do metrô, em branco com uma faixa azul ao redor do veículo. A estrutura da carroceria era integral, feita de aço inoxidável, mas incorporava uma plataforma para apoiar a estrutura da carroceria, semelhante ao tipo feito pela Massari.
De fato, a Cobrasma havia adquirido a plataforma da Massari para construir os 3 primeiros protótipos, que posteriormente foram adquiridos para o sistema de Araraquara entre 1985 e 1987. Os veículos de produção foram montados em uma nova plataforma também de aço inoxidável, desenvolvida a partir da plataforma da Massari. Os eixos também foram projetados pela Cobrasma, utilizando o mesmo tipo de suspensão da Massari, com molas e bolsões de ar. A falta de recursos também interrompeu a compra de mais trólebus, de modo que a frota ficou restrita a 46 veículos. Para a operação inicial do corredor, foram adquiridos 30 ônibus diesel Maffersa Cummins. A Cobrasma finalmente faliu em 1996, devido às crescentes dificuldades financeiras. A frota de trólebus Cobrasma foi desativada entre 2002 e 2005, quando iniciou um programa de reconstrução dessa frota. Somente os motores de tração Ingesa desses trólebus foram reutilizados em 22 novos trólebus com carroceria Buscar. 21 foram montados com chassis HVR, com piso baixo total, e um deles com chassis Mercedes-Benz. O restante da frota dos Cobrasma foi desativado, mas mantendo um exemplar preservado, prefixo 7021, antigo prefixo 043. Este veículo foi restaurado em 2025. Os trólebus Buscar permaneceram em operação até 2024, mas um exemplar prefixo 7202, renumerado 7207, foi preservado e restaurado em 2025. Os trólebus Buscar foram praticamente os primeiros veículos com piso baixo total construídos no Brasil, com características existentes nos modernos ônibus da Europa. Foram empregados eixos especiais rebaixados importados da Hungria. Portanto, representa um importante capítulo da indústria brasileira de ônibus. Esses 2 fabricantes foram muito importantes para a história dos ônibus no Brasil, empregando toda a sua tecnologia da construção de veículos metroferroviários. A Maffersa com a carroceria integral e a Cobrasma utilizando o aço inoxidável na estrutura dos trólebus. A Buscar foi a pioneira no uso dos eixos rebaixados. Esse tipo de eixo foi utilizado anos mais tarde, entre 2008 e 2010, para os ônibus diesel articulados e biarticulados com piso baixo total e também nos 11 trólebus Buscar da SP-Trans. E no próximo episódio, nós vamos conhecer a história do trólebus Graça e Vilares, que representam o início da indústria do trólebus no Brasil. Ok? Obrigado a todos, deixe o seu like, acione o sininho e até o nosso próximo episódio.